Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 16. E eu estava me perguntando se eu vou conseguir terminar essa série. Essa série que nós estamos fazendo, para quem é novo, está no nosso meio, está nos assistindo, a gente já vem fazendo, eu acho que já estamos na parte 480, mas eu tenho algumas quintas-feiras eu não pude estar aqui presente, mas é de Deus, hein? Que bom que você veio. E você pode assistir no site da academia, né? Para você entender algo de uns assuntos mais importantes, porque há muitas pessoas do corpo de Cristo que não têm o entendimento da vida após a morte. Olha aí que bonito. E o cara corre atrás lá, pastor, como é que vai ser? A gente vai virar uma alma penada, vamos ficar aí tocando uma harpa numa árvore, numa nuvem e tal. E por incrível que pareça, essas imagens ficam muito na cabeça das pessoas. E é maravilhoso, sabia? Porque o inferno ele também produz, olhem para cá, o inferno produz pensamentos e imagens erradas. Só a palavra para nos lavar. Para que eu e você tenhamos a verdadeira imagem. Verdadeiro pensamento é a palavra. Então a gente vem falando sobre Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a história de um rico e de um mendigo que ficava à porta desse rico. E aí a gente começa aí, vamos dar continuidade, a partir do verso 22. E Lucas 16, 22. Então o que aconteceu? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eu já expliquei que é um lugar de conforto. Morreu também o rico e foi sepultado. Já esse aí, no inferno, estando em tormentos. Essa palavra tormentos no original é tortura. Ok? Sendo torturado. Levantou os olhos e viu de longe a Abraão, viu ao longe a Abraão e Lázaro nesse lugar de conforto. Ok, então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque o negócio está feio a coisa aqui, na minha tradução está escrito isso. Disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, agora porém ele está aqui consolado e você está em tormento, na tortura. Veja, e além de tudo está posto um grande abismo, esse é um detalhe legal que a gente vai começar a falar sobre isso, entre mim, entre vocês e a gente. Então não tem como um passar para lá, outro para cá. Resumidamente é isso. Então ele disse, pai, eu te imploro, no verso 27, que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tortura. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, então eles têm que ouvir os profetas e Moisés. Muito bom. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Arrependimento. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lembra que nós estávamos usando várias coisas, eu vou passar rápido só para refrescar a tua mente, porque eu acho que eu estou umas 2 semanas ou 3 sem vir aqui, na quinta. Então, eu estava dizendo, Paulo diz uma coisa muito maravilhosa, se a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, eu e você somos os mais infelizes de todos os homens, porque eu falei para você que nós fomos criados, Deus criou, a história do homem é uma história eterna, Ele te criou para a eternidade. Então quando você morreu, não acaba a tua vida. Só para começar a te dizer, essa palavra prova isso. Ok? Você vai continuar, muito bem, obrigado. Então veja, o nosso Deus é um Deus eterno. Não há nada que Ele não tenha criado para a eternidade. É incrível isso, né? E aí a gente tinha falado de algumas conclusões. Eu tinha falado dessa primeira, que o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Está aqui a prova, lemos os versos. Então o corpo tomba e você continua. Eu expliquei muitas coisas. Uma outra coisa que eu tinha falado também de conclusão, hoje a gente vai para a quinta. É que após a morte física, o homem ele continua sendo consciente de quem é. Lemos ali que ele olhou, identificou Lázaro, ele reconheceu, ele viu a sua situação, ele lembrou dos irmãos dele. Entende? E aí eu tinha comentado isso aqui para vocês. Após a morte, eu e você, nós continuamos vendo, porque ele viu, ouvindo, sentindo, porque estava quente, lembrando e pensando. Não muda nada. Essa é a maior tortura. É o homem se lamentar para a eternidade que poderia ter tomado uma decisão. Sinto ter que dizer isso, mas é assim mesmo. Ainda bem que nós estamos aqui, Jesus não voltou, hein? Show de bola, pastor, já garanti, aleluia. Deus me livre.
Cara, você tem que ir para casa de joelho hoje, cara, se você é nova criatura. E de joelho. Vou agradecer todo dia. E aí, uma outra coisa que a gente tinha tirado aqui como conclusão também, é que o posicionamento do homem em vida aqui nesse mundo, que determina para onde a gente vai depois, passar a eternidade. Entende? É o meu posicionamento aqui que vai determinar para onde nós iremos. Eu e você. Isso que essa decisão é importante. Por isso Deus pagou um preço tão grande pela minha vida e a sua, para que a gente o escolhesse. É muito interessante porque todas as vezes Deus faz algo, Ele já fez para nós, Ele não chega e empurra a goela abaixo em cima de você e de mim. Porque senão Ele tiraria de mim e de você o livre-arbítrio. Se Ele empurra a goela galha, Ele está fazendo goela abaixo, é porque eu sou um boneco. Então Ele está impondo a vontade dEle sobre a minha vida. Olha, escreve isso aí, Deus não impõe a sua vontade. Abençoado é aquele que escolhe a sua vontade. Sábio é aquele que escolhe a sua vontade. Ele jamais vai impor, mas Ele fez uma obra e pagou um preço. Aí você dá uma lida rapidinho em João, capítulo 1, no verso número 12 diz, mas a todos quanto é a minha parte e a sua, fazer essa escolha, e um posicionamento aqui sobre a face da terra. O receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. É um posicionamento nosso. Você viu quando, eu vou comentar sobre isso, mas você viu quando Abraão disse para ele, cara, você tem os profetas, eles têm Moisés, que ouçam. Por quê? Porque quando você ouve a verdade, você tem que se posicionar em relação a ela. Alguém lembra em Deuteronômio capítulo 30, que está escrito lá que nós devemos escolher? Escolhe a vida, Elinho. Você que escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ou é a minha parte. Deus não está aí para empurrar maldição e morte, porque Ele não é morte, Ele é vida. Ele pagou um preço, mas sou eu e você que nos posicionamos. É demais, né? Por isso que Ele valoriza o ser humano. E dói o coração dele ver o ser humano que não se posiciona com essa verdade e vai para um lugar que não foi criado para ele. É o beleléu? É esse mesmo. O homem não poderá ser salvo da condenação eterna se não crer na redenção. É o posicionamento dele. Se abrir. É muito interessante, né? Eu venho estudando várias coisas, né? Tem sido muito bom essas 2 semanas. Minha e da Deise, muito legal. Mas eu venho estudando algo interessante, porque não adianta, isso não é um convencimento mental, você entende? Eu estou te mostrando uma mensagem e você que faz assim com a cabeça. Concordo, o pastor está lendo na palavra e tal. Eu estou vendo, está lá, e a gente concorda com a cabeça, ou aquele que está nos assistindo, beleza. Não adianta de nada. Porque se isso aqui não entrar no teu coração, se você não permitir que ele entre no teu coração, e de coração receba porque crê, porque crença não é do cabeça, crença é algo do coração. Romanos capítulo 10, verso 9 diz lá, e todos quanto... Não, esse é o... Ok. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e teu coração crê. Teu coração o quê? Crê. Que Ele ressuscitou dentre os mortos por minha causa, me substituiu, está escrito lá, serás salvo. Então não é algo da mente, é algo do coração. Não é um convencimento da mente. Aí eu entendi. Você crê que Jesus Cristo morreu no teu lugar? Creio, mas Ele dá uma declaração de mente. Porque alguém explicou. É algo que tem que entrar em você. E quando entra, te transforma. Muda a tua vida. Aqui que está o detalhe. Então, o que mais? Eu tinha mostrado o relógio, está rolando, hein? E o cara está lá, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será... Está escrito, está tudo escrito. Então tem a linha do tempo, está rolando. Essa porta todo mundo vai passar se Jesus não chegar antes. Eu creio que já Ele está aí. Então, vamos ter que passar por ela. E depois só tem 2 lugares. Lembra que eu mostrei? Ou nós vamos para esse lugar maravilhoso, ou a gente vai para o andar de baixo. O subterrâneo. Né? Vai pegar um metrô, vai parar lá. Então, o homem está indo, lembra que eu falei isso? Eu só estou recordando para juntar as peças. O homem está indo para o inferno
Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ele tem que trocar a natureza. Expliquei amplamente sobre isso. Entende, gente? O que o faz errar é justamente que essa natureza, ela não foi transformada, ela não foi... Porque quem tem a natureza de Deus não vive, como está escrito lá, na prática do pecado. É uma questão antes de natureza. Nós somos a expressão de uma natureza. Então, se você é uma nova criatura, você tem a natureza do Pai Celestial. Eu nunca me esqueço, um rapaz lá da igreja onde eu fui pastor há muitos anos, e ele contando a história dele, porque, cara, o cara era um armário 2x2. Rapaz, o cara era o inferno, só olhar nos olhos dele. Aí, ele disse que depois que ele se converteu, os olhinhos dele pareciam aquela... inofensivo. Ele disse que uma vez ele foi parado numa blitz, os caras olharam para ele assim, cara, não, tu tem culpa no cartório, alguma coisa assim e tal. Ele falou, não, cara, eu sou crente. Tu é crente, rapaz. Aí ele disse, não, você quer ver que eu sou crente? Aí, eu vou cantar um corinho. Eu sou uma florzinha de... Foi o único corinho que ele lembrou. Agora tu vê, se eu sou o cara ali, eu ia rir muito, né, cara? Um cara... Só uma florzinha de Jesus, rapaz. Você presta atenção. Sai dessa... O cara estava na sinceridade, né? Esquece isso aí. Muito legal. A quarta coisa que a gente conversou aqui foi justamente sobre isso. Sobre aquele texto que Deus dá a oportunidade da nossa transformação. Quando nós ouvimos e respondemos. É muito bom esse detalhe você pegar. Você tem que responder ao que ouve. Se eu não respondo ao que eu ouço, de nada vale. Então eu respondo a palavra que está sendo pregada, anunciada, sobre a face da terra, sobre a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então a minha vida é transformada. Eu estava falando como o inferno, ele perturba isso para que as pessoas não enxerguem. E o diabo engana as pessoas dizendo que toda forma de espiritualidade é válida, para o cara bater em outras portas erradas e entrar, pelo simples fato, legal, isso aqui é bom, estou me sentindo bem. Eu vou te falar uma coisa, estou me sentindo bem em termos de religião é do inferno. Que sentindo bem? Que negócio de sentir bem? A pessoa tem que ser transformada. Gostei desse ambiente. É pouco. Pastor Rafael, quando canta, aleluia. Tudo isso é pouco. Isso aí é só as consequências, né? São coisas que fazem parte da nossa jornada. Eu falei aqui de 2 Coríntios capítulo 4, porque se o evangelho que a gente anuncia está escondido somente para os que estão se perdendo, que o inferno fez isso. E olha, veja, eles não podem crer, porque eles não estão ouvindo a mensagem correta. Eles ouvem muitas coisas. E está escrito lá, a mente deles está onde? Na escuridão. Sendo atrapalhada por muitas coisas. Veja, ele, falando a respeito do diabo, não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. É como se tivesse uma nuvem, mas o sol está sempre brilhando. E eu te falei das formas que o engano, eu perguntei, como é que o inferno engana as pessoas por uma mentalidade errada? Alguém lembra disso? Esse nosso encontro foi muito bom, porque é o que ele mais promove, pelo menos essas 4 é rapidinho. A mais alta forma que eu te falei de escravidão das trevas é uma mentalidade errada, que impede a pessoa de caminhar com Deus. Porque ele não acredita, ele já tem uma mente formada. Ele tem um entendimento lá que ele acha que aquilo é verdadeiro. Acha que é verdadeiro. Só existe uma verdade, gente, é a palavra de Deus, como ela é, simples como ela é. Só isso. Então, eu tinha falado mais, que o diabo vem ao longo de milênios criando um sistema do mundo de pensar, automaticamente as pessoas vão agindo. Nesse sistema, Deus e a sua palavra estão fora dos planos, das ideias, das motivações, das intenções do homem. Falei de 4 regras rápidas. O homem não precisa de um Deus para viver e atingir os seus objetivos. Ele é homem-deus. Segunda regra lá que o inferno criou há milênios. A maldade é algo que o homem criou, é um negócio de Hollywood. E terceiro, prática de boas obras. Eu faço algo por merecer. Ou seja, eu compro o meu bilhete para chegar e estar numa boa. Eu ainda vou na janela
e quando chegar lá eu estou numa boa. Não existe, ninguém compra o seu bilhete, Jesus comprou. E nós temos que abrir o nosso coração para receber. E por último eu falei sobre a busca pela espiritualidade. Nos dias de hoje aumenta isso, né? Vale tudo, sem o menor compromisso com a verdade. Mas é legal, é moderno ser espiritual. Meu Deus. Bom, espiritualidade sem a verdade, ou até na forma de religião, até mesmo na religião chamada crentes. Alguém está pegando, né? Ok, legal, é a invenção do diabo. Vamos entrar hoje na quinta e última. Ih, rapaz, lá vem, ele vai falar de uns lugares aí perigosos, rapaz. Só existem 2 lugares nos quais o homem passará a eternidade. É isso aí mesmo que está escrito. Só existe esse lugar, céu, e o inferno, sem possibilidade de mudança. Alguém viu ali se eles mudaram de posição? Não. Agora o que é interessante, você pode ir lá comigo no verso número 22, é que um estava nesse lugar, chamado inferno, que no grego é Hades. Veja, verso 22 de Lucas 16, deixa aberto aí, perdão. 23. Ah, está pedindo para voltar? Ah, legal. Isso aí, valeu. Então, veja aí no verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio, um lugar de conforto. Então aqui está mostrando que existem 2 lugares. Gente, uma das coisas mais poderosas que eu estou te ensinando, e eu também aprendi isso, é você receber a palavra como ela é. Jamais duvidar e acreditar. Por mais que venha um choque na nossa cabeça, ou qualquer outra coisa que eu havia pensado, ou porque me ensinaram desde pequenininho, e que meu avô sempre falava, esse negócio do beleléu não existe. Ou qualquer outra coisa, a gente tem que descartar e pegar a palavra como ela é. Porque Deus, Ele não vai descer aqui, Jesus não vai entrar, até poderia chegar aqui, atenção Aline, dá licença e tal. Olha só tem 2 lugares. Porque Jesus está aqui, Ele é a palavra. Você entende a importância de nós fecharmos com a palavra e não permitirmos que o inferno fique devaneando na nossa cabeça com coisas. Ah, pastor, não é bem assim. Não vem falar isso para mim não, cara. Eu estou falando a palavra. Você fica à vontade. Como esse senhor veio falar comigo. Fica à vontade, cara. Você pensar o que você quiser. Aí, 1 ano depois, ele... Porque nós temos que ir aqui. Então, aqui está declarando que naquele momento existia um lugar, que é esse aí, e o outro, o seio de Abraão. E agora uma coisa importante sobre isso, é exatamente nessa frase que você pode anotar, ambos os lugares, eles são definitivos, diga definitivo. É isso aí. E não há nenhum indício, e não há outra passagem que te mostre que seriam lugares transitórios. Você está de passagem, eu vou fazer uma conexão. Entende? Eu estou aqui numa conexão, vou aguardar um tempo aqui e tal, no aeroporto e vou... Não é? Mas é óbvio que o inferno ele tem que fazer, engraçado, né? O inferno não faz esse negócio de mostrar às pessoas que tem uma conexão de melhora para melhorar no céu. Mas ele quer que as pessoas entendam que, não, cara, tu não vai ficar aí não, bota uma turma aí para fazer orações por você, que vai te ajudar a dar um upgrade, e você vai melhorar, você está aí só num tempo, numa conexão aí e tal, mas você vai melhorar e vai chegar lá. Mentira. Como diz a minha neta, Satan is a liar. Temos que receber assim mesmo. Olha, eu quero te falar, não tem possibilidade, não tem lugar de passagem. Eu quero que você entenda uma coisa, não tem lugar de aperfeiçoamento no contexto saindo daqui, que eu fique lá, e depois então de eu fazer todo o dever de casa, copiar 10 vezes no quadro, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Deus, Ele... Quer dizer, eu fazendo alguma coisa, ou alguém me ajudando aqui em oração, para que eu pudesse sair de um... Não existe isso. Está aqui na palavra. Está pegando isso aí?
Pois é. Então veja, Jesus ao declarar essa verdade, ele não deixou espaço nenhum, dessa tradição de igreja de mais de 1000 anos. Eu fui pesquisar isso aí, chamada purgatório. Alguém se lembra dessa palavra aí? Não existe isso. Não está na Bíblia. Isso foi criado. Um lugar intermediário de purificação, aguardando a preparação para mais tarde poder estar com Deus. Então, de uma certa maneira, ouça isso. As outras religiões também acreditam que após a morte há um processo de purificação. A próxima vez, quando você sair daqui, você vai voltar como uma barata. Aí tu vai dar uma melhorada. Na próxima você vem com lacraia, porque te mataram, pisou, não deu tempo. Vai voltar como lacraia. E depois e tal. Cara, que doideira, cara. Rapaz, eu estou falando coisas para vocês nessa noite que milhões, talvez bilhões de pessoas pensem assim. Você sabe o que é isso? De um sistema milenar que o inferno cria de religiões para amenizar o sofrimento e coisas de purificação, para que um dia ele chegue lá, Nirvana, cheguei! Chegou aonde, cara? Não existe. O que está na palavra é o que vale. Diga isso, o que está na palavra é o que vale. Então como é que eu recebo isso? Crendo. Não tem como você pegar com a cabeça. Se você crê que esse livro é a verdade, então está tudo certo. Porque a base para nós estarmos aqui nessa noite é a verdade, que é a palavra. Não é não? Então veja, Hebreus capítulo 9, vá lá. No verso número 27. Aleluia! Está escrito assim: está determinado que os homens morram 300.000 vezes. Você tem que ler bem, talvez seja uma primeira vez que você está tendo um contato com um verso como esse. Mas está escrito, está determinado que os homens morram o quê? Ou seja, então o homem ele entra nessa terra porque foi criado para ele. Deus não criou o homem para te mandar para um planeta. Não, pastor, deve ter uns planetas aí, onde tem um bocado de homem lá, mas não tem mesmo. Porque a terra pertence ao homem, porque Deus deu a terra ao homem. Criou para que o homem vivesse e fizesse desse lugar a próprio paraíso, a própria extensão do céu. No início era assim. Então não existe homens em outros planetas. Tanto é verdade que o inferno distorce isso, dizendo que os alienígenas estão no nosso meio, está chegando e virão para nos resgatar para sempre. Nós nascemos dele, na semente dele. Há tanto engano, né, nessa área, gente, de coisas que as pessoas acreditam, né? Você vê, um dia alguém estava falando isso para mim, eles fizeram uma pesquisa aí, porque viram uma pesquisa dessa, e que esse negócio, eu fui abduzido pelo alienígena. Rapaz, você sabia que dentro dos relatos, nenhuma dessas pessoas eram cristãs verdadeiras. Porque é tudo falso. Queridos, só vou fazer a pergunta, quem é o pai da mentira? Satan is a liar. Então, vá rolando de tudo. Pastor, eu vi o disco voador. É assim mesmo. Então está escrito que está determinado aos homens morrerem uma só vez, por favor. E depois disso vem o quê? E nós estaremos nesses dois lugares. Que aí eu vou explicar aqui o que aconteceu com o seio de Abraão, quando Jesus ressuscitou. E aí o que acontece? Aguardarão o julgamento final. Mas aqui, nós mudamos essa história justamente aqui. Então veja que legal. Eu quero colocar isso aí. Todo homem, escreve isso, após a morte física, comparecerá ao julgamento final. Pastor, a igreja também? Também. Todo homem, todo ser. Prestará contas de tudo que fez. Está tudo anotado. Tudo anotado. Manda puxar aí o file, Hélio Toledo Peixoto Filho. Puxou o file. Rapaz, está tudo lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas vai puxar. Tem que puxar.
Isso aqui é interessante. Então eu quero te falar isso aqui para a gente continuar, que os que não receberam a Jesus e o seu sacrifício de coração crendo nessa obra, aguardam no inferno até o dia do julgamento final. Onde então, em definitivo, quando terminar esse dia, eu quero ler com você Apocalipse capítulo 20. Pastor, esse dia já chegou? Claro que não, mas vai chegar. Apocalipse capítulo 20, no verso número 11. Vai acompanhando aí. 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, esse é que é o detalhe. Eu achei super interessante, porque eu estava lendo sobre isso, porque veja, queridos, está escrito assim, é muito legal, está escrito assim, abriram-se livros. Hã? Legal. É o teu livro e o meu. O anjo vem só ir lá no arquivo. Atenção, quem é o próximo? Cristiano. Vai lá pegar o livrão dele, da vida dele. Hã? E vai pegando de cada um de nós. Sérgio. Kleber. Vai pegando. Está falando sobre livros, mas aí está falando de um livro só depois, veja. Olha o que está escrito aí. E aí, outro livro. O livro de quê? Da vida foi aberto. Você entende, gente, que a gente vai ter que comparecer com todos os nossos atos. Escuta isso que eu vou te falar. Com todos os nossos atos, vai ter que trazer o livro. Mas eles vão dar uma olhada. Beleza, trouxe esse livro. Agora abre o livro da vida. Está na lista da vida? Tá. Então isso aqui foi lavado, batido o martelo pelo sangue do Cordeiro. Uhul! Não conta para a minha condenação. Rapaz, eu vou te dizer, hein? Jesus foi bacana contigo, hein? Comigo, hein? Pastor, não quero ver esse meu livro. Não tem jeito. Não me pergunte. Mas o que importa, e nós vamos ler aqui, veja como as coisas estão escritas, a gente está na nossa cara, a gente tem que aprender a ler a palavra como está aí. Mas aí chegou o livro da vida. E vai verificar se teu nome está no livro da vida. E o meu também. Olha que legal. Vamos continuar? E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então todo ser humano será julgado segundo as suas obras? Sim, Senhor. Até mesmo nós também. Mas você entende que nós, por causa do sangue de Jesus, não seremos condenados. Porque o teu nome e o meu está no livro da vida. Uhul! Esse foi lavado pelo sangue, tem a natureza do Pai. Está cancelado todas essas obras pelo sangue do Senhor, o Rei da Glória. Meu Deus do céu. Conforme o que se achava escrito nos livros. Aí deu o mar, os mortos, que nele haviam, a morte, o além. Essa palavra além aí é a morte eterna. Entregaram os mortos e foram julgados, um por um. De novo, segundo as suas obras. Segundo a maneira de viver sobre a face da terra. Qual é o nosso estilo de viver? Que maneira? Muito interessante. Agora veja o 14. Então a morte e o inferno foram lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. Depois desse julgamento, aquele que não tiver inscrito no livro da vida, vai para esse lugarzinho quente. Mais quente ainda, porque veja, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E agora o verso 15 é chocante de maravilhoso, hein? E se alguém não foi achado inscrito aonde? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas eu estava na igreja, conheci o pastor Elinho, falei com ele, fez gabinete comigo, dizimista. Esse é um outro detalhe que eu quero falar. Porque o simples fato de nós sermos novas criaturas não está garantido que a gente chegou. Nós estamos a caminho de chegar. A nossa maneira de viver faz toda a diferença. Se nós somos novas criaturas, devemos viver a nova criatura.
Senão a gente troca, a gente permite que a natureza do inferno governe a nossa vida, ou seja, a natureza do inferno com a sua malignidade acaba se tornando senhor da minha vida. Cacilda Becker. Mas eu sou da igreja. Há 30 anos. Não perco a Santa Ceia. O primeiro domingo é sagrado. E o Kiko? Eu estou falando para vocês, gente, que é demais, é maravilhosa a obra que Jesus fez, mas você entende que Ele fez uma obra não para que a gente banalizasse quem nós somos, vivendo da maneira que a gente quer? Fala aí para mim, pensa. Porque não é isso que está escrito. Eu estava lendo com o Rafael umas coisas muito legais, e recentemente eu estava lendo com um grupo de pessoas isso. Vá comigo Apocalipse 22. Porque está escrito assim, verso 10, final do livro, último capítulo de Apocalipse. Não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Você vai ler aqui agora os versos. A ênfase, olhem para mim, está em práticas. Entende? Escuta, olha para cá. Eu sou a expressão de uma prática todo dia. O que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, como eu estou fazendo. Nós somos uma expressão prática todo dia. Nós somos um ser assim. E aqui está falando de prática. O injusto fazendo injustiça, continue o imundo o quê? Vivendo na imundície, sendo imundo. Agora veja, o justo é o teu caso, hein? Deve continuar a nova criatura a viver na prática de quem ela é. A nova criatura. Na prática, escreve aí, grifa aí, prática. Isso está muito claro, gente. Prática. Daí então, escuta, serem puxados os livros que vão estar relatados a minha e a sua prática, obras. Não é obra social. Vão estar lá no livro relatado o meu estilo de vida, como eu vivi. Pastor, para de falar que eu já estou com medo. Que medo, rapaz. Você não precisa receber condenação, você tem a Jesus. Sabe que é uma coisa mais maravilhosa? É o seguinte, você tem o Espírito Santo. No momento em que a gente faz alguma coisa que desalinha com a palavra, ele lá dentro fala, meu filho, é para cá. E essa voz de Deus não é condenadora. Ela é justamente restauradora para a comunhão. Entende? Então eu não preciso permitir que o inferno me quebre. Alguém está pegando, né? E isso é muito importante, porque o inferno ele opera ao contrário. Quando a pessoa faz algo que desagrada ou sai da presença de Deus, com uma atitude ou um comportamento, o inferno diz assim, Deus não te ama, tu fez isso, acabou de... E aí acontece aquilo que está em Gênesis. O homem teve medo e se escondeu. Então ele ficou num lugar onde ele não poderia ficar. Você entende? Nós não podemos ficar num lugar chamado escuridão. Esconder. Sabia que a gente não esconde nada de Deus? Nunca. E a partir do momento que eu estou num lugar que eu me esconda, eu estou retendo a verdade. Essa não é a nossa maneira de viver. Pastor, mas é duro ter que enfrentar a verdade. É libertadora. O inferno não tem mais governo. É demais, gente. Eu tenho visto tantas coisas maravilhosas. Isso aqui é uma delas. Aí depois está escrito assim, continue o santo a santificar-se. Quantos aqui são santos? Novas criaturas. Exatamente, continue na prática de quem nós somos. Vivendo a nova criatura. Pastor, mas a gente não erra? Cara, uma coisa é errar. A outra é viver numa prática porque há algo inserido que controla a minha vida, é meu Senhor naquela prática. Que bom que você veio, você tem que ouvir isso de novo. Porque se há algo que nos incomoda há muito tempo, a gente está perdendo tempo de resolver. É por isso que Deus, Ele sempre vem, está falando sobre separar. A palavra santo é só separar. Porque não tem como nós andarmos com Deus se a gente estiver com coisas estranhas. Alguém está pegando? Mas pastor, mas sei lá, então, o Espírito Santo não está? Eu falei aqui agora sobre perdão. Queridos, isso é uma prática doida, uma boa parte das pessoas, dos cristãos, não perdoam o outro.
Ah, o pastor fez aquilo comigo, ele vai ver. Não quero saber se ele é meu irmão, não. Aliás, ele está sentando lá atrás e eu aqui na frente. Se a gente cruzar lá fora... Rapaz, uma vez... Eu posso contar essa história. Rapaz, uma vez, Jorjão é testemunha, estava aqui. Ele teve que apartar os dois caras iam sair no tapa lá fora da igreja. Eu falei, meu Jesus amado! E os caras que servem abrindo porta. Tinha uma desavença. Chamou meu pai, disse minha mãe. Jorjão chegou lá e calma, agarrou os caras. Não foi, Jorjão? Eu falei, eu não estou acreditando no que está acontecendo, cara. Que é isso? Mas são novas criaturas. Mas estão vivendo uma prática errada. Caramba, eu tive que chamar um dos caras lá em cima. Cara, tu está destruído, você não tem condição, cara. Olha como é que tu está, todo abalado. A culpa não é minha, já foi logo falando assim para mim. E eu estou te perguntando se a culpa é tua, mano. Só faltei mané. Pô, tu precisa tomar umas tapas. Lá na minha terra tu tem que tomar umas tapas. Era isso que precisava. Aprender a ser macho. Tu é filho de Deus ou não é? Então tem que perdoar. Essa expressão do Deus vivo. Você ganha, é ele que estava, ele chega, ele chegou, pá. Sempre vence. Esse tipo de coisa. Aí não entende, aí a gente começa a ver determinadas coisas. Eu lembro, esse rapaz não está nem na nossa igreja. Aleluia, graças a Deus. Brincadeira. A gente ama as pessoas. Mas assim, quando aparecem umas pessoas, eu tenho aqui um endereço que eu mando para um lugar. Barra. Anota aí, Sérgio, envia os caras para lá. Não é que foi parar lá mesmo? Foi parar lá. Bom, deixa esse detalhe. Às vezes você tem que ver isso, cara, a pessoa não enxergar. Cara, quem você é? Expressa quem você é. E isso acontece direto. A pessoa sempre puxa a razão. Ela sempre puxa... O que eu ganho com isso? Como é que é esse negócio, o que eu ganho com isso? Você ganha com isso perdoando. Porque está escrito lá que Satanás não terá vantagem sobre a tua vida. Ele vai ficar no lugar onde ele tem que ficar, debaixo dos meus pés. Aqui mesmo, ó. É aí mesmo, é aqui mesmo. Você entende a importância disso? Está tudo escrito. Então, e a outra parte? Os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, aguardam na presença de Deus, nesse lugar chamado paraíso, até o dia do julgamento. Por que eu declaro paraíso? Pastor, não tem um outro nome? Poderia ser céu? Pode botar céu. Por que eu falo paraíso? Porque Jesus ele foi crucificado com 2 ladrões. Aliás, tem um pastor aqui presente. Há muitos anos atrás, foi trazer uma mensagem edificadora para a igreja e simplesmente declarou os 3 ladrões na cruz. Não vou dizer o nome do pastor. Está na segunda fileira, da esquerda para a direita. E a gente nunca se esquece disso, como a gente ria depois, cara. O pastor Fragalho também estava lá, testemunhou. Então veja, os que receberam aguardam nesse lugar paraíso. Então está lá, Jesus foi crucificado com 2 ladrões. E só em Lucas tem essa passagem, dá uma procuradinha lá, eu não tenho aqui de cabeça. Depois o pastor Paulo pode até me ajudar, alguém aí. Então está escrito lá que os caras estavam escarnecendo de Jesus, um deles, e o outro. Cara, esse é bom, rapaz. Nós verdadeiramente, uma coisa super interessante, ele estava reconhecendo os seus erros. Cara, aquilo ali, naquelas palavras, havia no coração um verdadeiro arrependimento, cara. Porque olha, quando não há verdadeiro arrependimento, não saem declarações assim.
a pessoa se justifica, a pessoa diz, não, também fizeram isso comigo e tal, papapá, papapá. Isso não tem arrependimento nisso. Aí ele falou assim, nós sim, é que merecíamos isso aí, pagar por tudo que a gente fez. Aí depois ele diz assim, Senhor, quando chegar o teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus falou para ele? Não é mole assim não. Lucas 23:43. Não é mole assim. Claro, o que Jesus declara? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não foi nem batizado nas águas. Porque não é essa a condição de nós sermos salvos. É se há arrependimento no nosso coração. E Jesus viu isso. Ele reconheceu que Ele era Senhor. E Jesus falou, cara, hoje você vai estar comigo. Ele já viu isso. Não é demais isso, gente? Quer dizer, o cara ia sair dali, no último momento da sua vida, pegou a última van para o céu. Pô. E quantos vão assim na última van? Vai tudo em pé, porque está lotada, né, cara? Vamos ficar de pé, eu tenho mais coisa para falar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.